Agora vamos para o último vereador orador, fazendo uso da tribuna, o vereador Júlio Obama Júnior, por 5 mais 5 minutos prorrogáveis. Por favor, fique à vontade, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, vereador Pardal, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, primeiramente, cumprimentar todos os vereadores pela volta do nosso período de reuniões, que eu acredito que vai ser um período de reuniões aí em que nós estamos acompanhando os grandes temas brasileiros. Grandes temas brasileiros serão discutidos aqui nesse período. Então, quero aqui cumprimentar todos os vereadores por essa nossa volta. A gente percebe que a casa, enquanto nós estamos no recesso de reuniões, os vereadores estão viajando, indo a Belo Horizonte, fazendo grandes reuniões, tratando de grandes temas da cidade e também do nosso estado. Então, é bom que a casa volte dessa forma, volte animada a debater os grandes temas e os temas relevantes para a nossa cidade. Que Deus possa nos dar um grande período de reuniões aqui, para que a cidade de Juiz de Fora possa compreender que esta casa está cumprindo com o seu papel. Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Educação desta casa, eu não poderia jamais me calar a um tema que, inclusive, de forma muito proativa, junto com o meu gabinete, nós já produzimos um documento para poder falar aqui sobre essa decisão política, que, na minha opinião, é uma decisão política. Todas as vezes que você vai tratar sobre economia numa determinada área, você faz, após ouvir toda uma equipe técnica, uma decisão política. Os secretários, eles estão ali para poder auxiliar, seja lá o prefeito, seja lá o governador, mas no final, a palavra que conta é a palavra do chefe do executivo. E aí, obviamente, que nós propomos, e aqui os vereadores aqui, nós tivemos as assinaturas regimentais para conseguir aprovar esta representação ao Estado, mas também gostaria de deixar aqui aberto ainda, para que todos os vereadores pudessem assinar uma representação que nós estamos fazendo ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e à excelentíssima senhora secretária de Educação, Júlia Figueiredo Goitacás Santana. Confesso, senhor presidente, que a fala do primeiro vereador aqui no início foi do vereador Cido, com relação ao tema da diminuição de vagas do Estado no que diz respeito à educação infantil, ao tempo integral na educação infantil nas escolas estaduais. Inclusive, senhor presidente, senhores vereadores, o que motivou a minha viagem a Belo Horizonte na semana passada foi exatamente uma mobilização de mais ou menos, vereador Wagner, 15 diretoras de escola. Vereador Wagner de Oliveira, que está aqui tão atento, como diz o vereador Castelar, né? Geralmente ele valoriza muito quem está atento à fala dele. E 15 diretoras de escola que tinham me chamado, uma delas me chamou numa escola ali no Furtado de Menezes, para poder dizer sobre uma lista que o governo do estado elaborou, dizendo quais escolas teriam a educação infantil integral para este ano. Pasmem os senhores, que esta escola, que está lá no bairro Furtado de Menezes, e que atende a uma comunidade reconhecidamente com vulnerabilidade social em várias áreas, essa escola não estava inserida nessa lista. No outro dia, por telefone, nós conversamos, e aí a diretora da escola me disse assim: vereador, essa lista foi cancelada. Essa lista foi cancelada porque me parece que o governo do estado ia refazer as listas, tendo em vista que nós temos aqui uma superintendência regional de ensino extremamente importante. Essa escola, que está numa área de vulnerabilidade social, não estava incluída nessa lista, vereador Juraci Cheio. E aí o estado, então, cancela essa lista. E aí a gente veio, eu acompanhei um pouco a audiência pública realizada lá na Assembleia Legislativa, em que esta mesma secretária de Educação reafirma que das 1.600 escolas estaduais, apenas 500 vão ter o tempo integral exatamente
Vejam os senhores o tamanho do problema. De pouco mais de 1.600, 1.630, 1.640 escolas, 1.100 escolas vão ficar sem educação integral infantil no estado. Reduziu 2/3. Ou seja, exatamente, 2/3 para mais de escolas no estado sem educação infantil integral. Mas o que vai me... E aí, senhor presidente, a gente vai juntando o quebra-cabeça. Vejam os senhores, no mínimo um contrassenso. Cada área tem o seu orçamento. A área da educação, a área da segurança. Na semana passada, o secretário de Segurança do Estado esteve aqui fazendo um anúncio de investimento para a penitenciária aqui em Juiz de Fora. Pouco mais de 2 milhões. No mínimo é um contrassenso. Eu jamais faria, como governador do Estado, ou permitiria um secretário fazer o anúncio de reforma em presídio, peço prorrogação, senhor presidente. Concedida, vereador. De reforma em presídio, com o anúncio de que nós vamos tirar da educação. E o secretário ainda foi mais. Fazer justiça aqui, que ele concorda comigo, de que é melhor construir escola do que presídio. Mas vejam os senhores, é no mínimo um contrassenso. Você faz um anúncio de um aporte de mais de 2 milhões para a reforma aqui numa penitenciária, Deus livre e guarde lá os presidiários também, daquilo pegar fogo. Mas você faz um anúncio de um aporte de mais de 2,5 milhões. Diz também que esse ano o Estado vai expandir o número de vagas em presídios para 1.300 vagas e que até o final do governo do Estado podem ser 10.000 vagas em presídios. Como é que você faz um anúncio de expansão de vaga em presídio e tira mais de 80.000 vagas na educação integral infantil do Estado? Não faz sentido. Não faz sentido. E o caixa é o mesmo, senhor presidente. O caixa é o mesmo. Isso aí, a gente não precisa discutir isso, porque o caixa é o mesmo. Da onde sai 2.300.000 para a reforma e presídio? Da onde vai sair o dinheiro para a expansão de 10.000 vagas em presídio? Pode sair dinheiro também, porque o governador, inclusive, chegou a dizer que o governo passado, e nós sabemos disso também, o governo passado não dava merenda às crianças, e que a intenção de diminuir mais de 2/3 o número de vagas é para que as escolas que têm o tempo integral tenham merenda. Senhor presidente, eu prefiro que volte antes, que a gente fique numa dificuldade ou outra, mas mantenha o tempo integral. Porque o tempo integral não é só comida não, senhor presidente. O tempo integral também é formação integral. Quando nós olhamos uma criança no tempo integral, a criança está lá fazendo balé, a criança está lá fazendo educação física, a criança está lá estudando música. Tudo que uma criança tem no tempo integral contribui para a formação integral dela. E aí, senhor presidente, nós estamos falando de escolas, especialmente Juiz de Fora, que nós conhecemos. Eu conheci porque, enquanto fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, eu fiz aqui também, elaborei, entreguei na mão do deputado para o qual trabalhava, um diagnóstico da rede física das escolas estaduais, e na época, a secretária de Educação, Macaé Evaristo, ela ficou impressionada, vereador João Coteca, com aquele diagnóstico, porque até se o banheiro das crianças tinha uma torneira ou não, nós dissemos naquele relatório. Então nós conhecemos a realidade das escolas estaduais de Juiz de Fora. Nós conhecemos a realidade das escolas estaduais aqui da região. Quando nós falamos disso aqui, e aí eu fiz uma representação, depois quero até conversar com o vereador Cido Reis, para ver se ele vai levar em frente essa questão da moção de repúdio, que confesso, senhor presidente, que achei até um pouco pesado, apesar da moção de repúdio, sem querer, obviamente, fazer ingerência no mandato do vereador. Mas depois nós vamos conversar com ele, já colocamos aqui o destaque para ser votado, aprovamos, e amanhã nós vamos ter uma discussão muito mais ampla sobre essa questão. Mas é porque a questão é muito séria.
E eu acredito que o vereador Cido Reis, quando ele faz isso, ele faz porque a situação é séria e urgente. Então, quando nós estamos falando de escola em tempo integral, nós estamos falando aqui de pai e mãe que muitas das vezes querem proteger os seus filhos de uma rua que está muito ruim, muito difícil. Nós sabemos que em determinados bairros, a droga chega primeiro que a arte, que a droga chega primeiro que a cultura, a droga chega primeiro que a própria escola. As crianças são aliciadas no entorno das escolas. Eu estive esses dias lá no Sebastião Patrus de Souza de Santa Terezinha, o qual tenho orgulho de ter estudado nessa escola, ter participado de Grêmio Estudantil, né? O senhor também estudou, o nosso juiz aqui, Paulo Tristão, também é ex-aluno do Patrus, né? Uma escola que deu deputados para Minas Gerais, deu prefeito, deu vereador, deu presidente da Câmara. Então, uma escola, a segunda maior escola estadual de Juiz de Fora, que é o Sebastião Patrus de Souza, com homens fazendo ali um certo aliciamento de crianças. Sabe aonde, senhor presidente? Na parte da tarde. Só para acabar aqui, senhor presidente, esse meu desabafo, se é que eu posso dizer assim, no turno da tarde, e não no turno da manhã, onde tem o ensino médio, à tarde também tem, mas é onde ficam as criancinhas. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui essa minha indignação. A minha indignação foi transformada em uma representação. Vou apoiar aqui o vereador Nilton Militão, como presidente da Comissão de Educação, que sou, e também convidar os membros para que a gente possa realmente realizar essa audiência pública aqui, em Juiz de Fora, e trazer a urgência disso, né, de repente, para ver se a gente salva as escolas que estão em bairros com alta vulnerabilidade social. Porque, senhor presidente, isso atrapalha uma família completamente. Se um pai de família, uma mãe de família, ela está desempregada, já está detectado aí um problema. Mas e se ela arruma um emprego? Se ela sai para poder procurar um emprego, como é que ela faz? Com quem que ela deixa a criança? E se ela arruma um emprego, como é que faz? Então, senhor presidente, essas aqui são as minhas palavras. Eu quero aqui, de fato, convocar aqui a nossa Comissão de Educação. Os vereadores estão todos muito mobilizados para a gente poder, de repente, fechar a torneira desse retrocesso na educação das escolas estaduais de Minas Gerais, especialmente da nossa querida Juiz de Fora. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.